Bom dia. Muito bom estarmos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor, iniciando o ano em adoração, iniciando o ano louvando o nome do Senhor. Estou fazendo a festa aqui. Vários irmãos em vários lugares, podendo louvar a Deus junto conosco. Isso é uma bênção de Deus que temos aprendido e usufruído da tecnologia que o Senhor nos dispõe, né? E eu estava pensando ali que o que esses juntos que nós cantamos, né? Estamos em lugares diferentes, mas a música fala juntos, mente e coração. Então eu diria o seguinte: às vezes eu estou assistindo o culto, algumas vezes já fiz isso pelo YouTube, mas pode ocorrer de eu não estar junto. Pode ser que a minha mente esteja ali, eu estou olhando. Pode ser que eu esteja vendo alguma mensagem no celular. Pode ser que eu estou pensando em outra coisa. Eu já falei isso várias vezes, né? Vou pôr a minha esposa aqui no fogo. Mas ela, quando era o culto em casa, assim, no começo a gente revezava para vir e começava a louvar, ela louvava mesmo. Ela ficava em pé e ficava louvando. Eu ficava assim, você não vai louvar? Não, eu estou louvando aqui. Só eu e você aqui, não precisa ter vergonha, não. Mas juntos de verdade, quando nós estamos em mente, olhando, observando, mas também em coração. Quando nós conectamos nosso coração com o Senhor, quando nós entramos em adoração, quando de verdade nós estamos ligados naquilo que Deus está fazendo. Isso é uma grande bênção de Deus, que Deus tem permitido, né? Eu dei uma olhada no chat, nós temos alguns irmãos que estão viajando, não estão presentes conosco, outros irmãos que têm acompanhado a igreja de longe, né? Isso é uma grande bênção que Deus nos tem dado. É muito bom ter você que nos acompanha pelo YouTube, e é muito bom estar junto com os irmãos, poder reencontrá-los e iniciar o ano vendo, né? Está aqui meus queridos irmãos Gerson e a Jaque, lá de Curitiba, os pais da Sara. Eu disse para o Vinho, hoje você tem que caprichar, não pode errar nenhuma nota e nenhum meio tom acima, hein, cara? Brincadeiras à parte, o Vinho sempre faz com zelo e com capricho. Não precisava nem falar isso, mas brincadeiras, né, Vinho? E é muito bom estarmos juntos em adoração. Estamos começando esse ano. Em contexto de ano novo, nós sempre queremos refletir um pouco, ou somos induzidos ou pensamos nisso. Talvez nós não sejamos tão sistemáticos de fazer o nosso caderninho, escrever lá nossas resoluções para 2022, nossos planos estratégicos, quais ações eu vou tomar, o que eu vou fazer, como eu vou chegar. Talvez nós não sejamos tão metódicos, sistemáticos, mas com certeza todos nós temos na mente e no coração algo que nós gostaríamos que acontecesse em 2022. Por exemplo, você vai concordar comigo que nós não queremos mais nada de vírus, cepa, sei lá, estão botando o nome aí de alfabeto grego. Espero que ele acabe esse negócio aí, essas coisas, e nós não temos, todos nós esperamos. Ansiamos intensamente viver uma realidade diferente. Temos planos, nós gostaríamos que algumas coisas no âmbito pessoal acontecessem também no âmbito espiritual. Nós temos desejos, desafios pela frente. Mas antes de pensar isso, eu queria convidar você a fazer um mergulho anterior a isso, a olhar para o ano que foi. Antes de pensar 22, eu queria que você pensasse 2021. Que você desse uma parada. Se você pudesse pegar 2022, ligasse lá o espremedor e pusesse esse lá, o que queria sair dele? Qual é o gosto que 2021 deixou na sua boca? O que você vai? O que é que você espremeu aí? Foi laranja, limão, está doce, está azedo, foi amargo.
Ou como algumas pessoas disseram em relação a 2020, vou arrancar na minha agenda, faz de conta que pulou esse ano. Como você encara o ano de 2021? Qual é o gosto que está ficando na sua boca, no seu coração? Qual o sentimento que está permeando você nesse tempo agora? E eu recebi num grupo de colegas do colégio técnico que eu estudei, faz um pouquinho de tempo, né? Quando eu tinha 15 a 17 anos, então foi ontem, né? Foi pouquinho tempo, e algum desses colegas conseguiu juntar uma parte, né? Era uma turma enorme, mas juntou uma parte, então de vez em quando a gente se conversa, e uma colega mandou um texto que teoricamente é atribuído ao Mário Sérgio Cortella, mas eu gosto de pesquisar para encontrar a fonte de fato, e alguns sites dizem que não é verdadeiro, não pertence a ele. Mas independente da autoria, que eu vou dizer que é autoria desconhecida, que ninguém sabe quem é, mas é um texto muito interessante, que reflete um pouquinho isso do que eu estou querendo trazer. O texto diz assim: tu vais andando com tua xícara de café, e de repente alguém te empurra, fazendo com que tu derrames café por todo lado. Aqui, bem o curitibês, né, falando aqui. E por que derramastes o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramastes o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesses chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existe no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade, ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora trabalhe em encher a tua caneca com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para os outros. O que estiver na tua caneca, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. Ponto, eu diria, do que nós podemos suportar. Quando a gente pensa que está acabando, surge alguma notícia diferente, não é verdade? Quando a gente acha que já era, alguém noticia que tem alguma coisa. E é uma sensação ruim no nosso coração, né? E a vida sacode. E a pergunta que eu queria te fazer, voltando àquilo sobre 2021, é: o que derramou da sua xícara aí nesses montes de solavanco que o ano nos deu? Eu confesso que eu tive momentos de derramar alegria, palavras bonitas, mas também palavras amargas. Só minha esposa sabe. E Deus, né? Quando fica nervoso, quando fica irritado, quando as coisas não dão certo, quando a coisa anda por um caminho que você não gostaria, quando as reações não são as que você espera, quando a vida te leva por trilhas que você não gostaria que fosse. O que é que caiu da sua xícara? E a pergunta não é no sentido de crítica, mas é no sentido de nos levar a pensar que mesmo que nós tenhamos derramado coisas estranhas, somos convidados a iniciar o ano com um olhar diferente. Mesmo que a minha xícara tenha derramado amargura, resmungo, crítica, palavras azedas, amargas, agressivas, eu sou convidado por Deus a ter um olhar para esse tempo e perceber que, apesar de tudo, eu posso ter motivos para agradecer.
Se há um sentimento que eu diria é o mais nobre de todos eles, é a gratidão. Eu sou um descendente de japonês meio estranho, eu já comentei isso aqui na igreja algumas vezes. Eu nasci, naturalmente, cresci no meio da cultura japonesa, mas algum tempo da minha vida, por questões de tentar entender a minha identidade, conflitos pessoais, eu comecei a buscar amizades e fugir desse contexto, e realmente eu não tinha o menor entendimento do que era a cultura japonesa e de como eu poderia valorizar aquilo que Deus permitiu eu ter na minha vida, que é a minha origem. Mas quando eu mergulhei, e aí a graça de Deus, porque eu me converti numa igreja onde congregava a maioria das pessoas descendentes, e eu comecei a tentar entender, e o meu querido mentor, pastor e amada, com quem trabalhei há alguns anos, que já está na eternidade, ele gastava horas tentando me explicar. Um dia ele pegou o mapa do Japão e falou assim: você já viu o mapa do Japão? Eu falei: nem imagino. Aí ele foi me mostrar de onde a minha família vinha, foi me mostrar algumas coisas e começou a falar algumas coisas da cultura. E eu fazia perguntas estranhas para ele. Eu dizia assim: Sensei, por que que japonês, tudo que você fala, depois ele quer agradecer? Né? Você fez alguma coisa por ele, X tempo depois ele vai te encontrar e falar: aquela vez lá, muito obrigado. E eu falava assim: por que faz desse jeito? Já falou obrigado no dia, já falou obrigado depois, já falou obrigado a outra vez, e de novo, quando me encontrar, vai falar obrigado. Ele foi tentar me explicar o que é esse sentimento. E com o tempo eu fui entendendo quão precioso é isso, um dos traços que Deus concedeu. Todas as culturas são belas e maravilhosas, não tem a melhor nem a pior. Mas da nossa cultura, da qual os meus avós vêm, me traz esse valor que é a gratidão. Mas a Bíblia também fala sobre a gratidão. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo as cartas a Timóteo, no início da primeira carta, ele posiciona, ele está indo para Macedônia e manda Timóteo para Éfeso. Isso, alguns autores dizem por volta do ano 62 a 64, e a segunda carta possivelmente é datada na sequência, perto do ano 65, então ela não tem muita diferença, e portanto é bem perto do final da vida do apóstolo Paulo. A segunda carta, sim, ele está ali, preso em Roma, bem perto do que seria o final da vida dele. A primeira carta, nem tanto, ele está livre, ele está solto. Foi um período que ele foi preso uma vez, foi solto, ele vai fazer a visita a essas igrejas da Macedônia, e ele incumbe Timóteo de algumas tarefas. E ele tenta trabalhar algumas questões com Timóteo, e essa carta, além de recomendações pastorais, ela tem alguns aspectos de pessoalidade, alguns aspectos em que Paulo fala da sua trajetória e da sua pessoa. E um desses pedaços é esse texto, que se encontra em 1 Timóteo 1, 12 a 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. E Paulo diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai expressar alguns motivos de gratidão. Alguns motivos pelos quais ele tem gratidão. Ao pensarmos em 2021, com certeza você tem muitos motivos de gratidão.
assim como de interrogações, de incógnitas, de dores. Mas nós sempre pensamos pontualmente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nesse olhar, Paulo já começa, na segunda carta isso vai ficar mais claro, mas Paulo começa a olhar um pouco para o retrovisor, para aquilo que foi a vida dele. E nesse texto, em especial, ele faz um mergulho naquilo que foi a sua caminhada, e ele vê 3 motivos específicos de gratidão a Deus, que englobaria todas as séries pontuais de coisas que aconteceram. Em alguns pontos eu vou fazer referência do que poderia ele estar englobando. Eu sou professor de pregação, costumo dizer aos meus alunos que nós devemos seguir o fluxo natural do texto, mas que em alguns textos nós podemos ter a liberdade de alterar, e esse é um dos textos que eu vou alterar o fluxo natural dele. Não vou começar os pontos seguindo a ordem natural dos textos, eu vou começar tentando dar uma ordem do que eu acho mais natural, e não no fluxo que Paulo escreveu a Timóteo. Mas o primeiro motivo pelo qual Paulo expressa gratidão, não na sequência, mas eu coloco, é gratidão pela salvação. A partir do verso 13, do meio do verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele alcançou misericórdia, que a graça transbordou sobre a vida dele, que ele experimentou a salvação. Então, o primeiro motivo grande que Paulo apresenta, que nós devemos ter de gratidão, é a salvação. Mas Paulo não está pensando assim: Jesus morreu na cruz, então eu agradeço porque eu encontrei com Jesus. Paulo está lembrando de quem ele era antes de conhecer Jesus. Ele diz: eu fui blasfemo, perseguidor da igreja. Eu fui um cara que não tinha nada a ver, um cara completamente avesso. Então, quando Paulo agradece a salvação, ele não pensa no fato de um Cristo na cruz e no fato da cruz ser o exemplo que devemos agradecer a salvação. Paulo está pensando na sua experiência pessoal de salvação, de quem ele era, do que Deus fez na vida dele, de como Deus o resgatou. Você já percebeu que Deus o resgatou? Talvez você pense: bom, eu nasci numa família cristã, fui ensinado nos caminhos de Deus. Até nisso Deus usou de bondade e misericórdia. Cada um de nós tem histórias de como Jesus chegou no seu coração e na transformação que Jesus fez na sua vida. Eu já comentei isso também. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas como elas chegaram à igreja. Por exemplo, eu sei a história do Sérgio. Antes de conhecer o Sérgio Shimomoto, eu já sabia, porque eu tinha lido no devocionário. Leio o devocionário, já saiu o devocionário 2022, e eu li lá o testemunho. Mas quando eu conheci ele pessoalmente, eu perguntei para ele: mas fala mais um pouco disso, como foi e tal, e nós conversamos. Eu gosto muito de saber, porque quando eu vejo o que Jesus fez na vida das pessoas, eu sinto assim: nossa, esse Jesus é tremendo. Quantas histórias de pessoas que vieram de dramas e dificuldades e situações, e o Senhor transformou a vida deles. Pessoas que passaram por dificuldades, por momentos difíceis, por perdas. E naquele meio Jesus chega. E pessoas que tiveram a bênção de nascer numa família cristã, foi trazido, educado nos caminhos do Senhor desde a sua idade mais tenra. Que privilégio, que honra poder saber que foi assim. E que mesmo nessa caminhada, algum dia a pessoa teve que se encontrar com Jesus, porque como um autor que eu li comenta, Jesus não tem netos, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O filho do Filho de Deus é o incrédulo, não é nada. Tem a honra de ser filho do Filho de Deus, mas precisa se tornar filho de Deus. Por isso nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas Paulo está pensando quem ele era, quando ele diz assim: porque eu sou o pior dos pecadores, fui blasfemo, insolente, perseguidor. Talvez ele lembrou de tudo que ele teria feito,
de como ele estava prendendo cristãos, estavam levando cristãos, né? Como ele estava indo para Damasco com cartas que lhe autorizavam a prender cristãos. Como ele estava achando que estava fazendo certo, porque aquilo era uma ameaça no ponto de vista. Como Deus trabalhou no seu coração. E quando eu penso na minha salvação, eu penso nisso, como Deus chegou no momento. Eu falo, Deus chegou no momento certo, antes de eu fazer mais besteiras com a minha vida. Antes de que eu fizesse coisas que não deveria, além daquelas que eu já havia feito. Como a graça me alcançou no momento exato que eu precisava. E talvez ela alcançou o seu coração. Ao olhar para 2021, talvez você tenha muitas coisas difíceis, mas eu queria que você lembrasse, eu estava com Jesus. Eu já contei em alguns lugares, como a pessoa deu um testemunho aberto, então eu posso falar. Uma pessoa muito querida chegou à nossa igreja em Curitiba. Ela já era convertida um tempo, o esposo, eles estavam procurando uma igreja. E quando chegaram na nossa igreja, né, Gerson e a Jaqueline vão lembrar, da Márcia e do Celso. E quando chegou, o Celso gostou muito da igreja e eles ficaram. Mas logo depois que eles chegaram, a Márcia teve um problema de saúde. E a primeira coisa que veio no meu coração foi, Senhor, agora que ela chegou a Jesus e abraçou com tudo, puxa Deus. E a minha oração era uma oração assim de lamento com Deus, de queixa com Deus. Por que o Senhor fez isso com essa irmã querida? E um dia nós fomos visitá-la para poder orar com ela. E eu encontrando um jeito de tentar, sabe quando você tenta assim, não levá-la a pensar que por se tornar cristã. E essa irmã percebeu o meu para a direita, para a esquerda, e ela disse assim, mas eu agradeço a Deus, porque se eu não tivesse Jesus, eu não sei como eu passaria por isso. Percebe? O olhar diferente. Percebe como, às vezes, a gente tem um olhar. Então, se você teve um 2021 difícil, eu te peço, olha para ele com outro olhar. E se Jesus não estivesse com você, meu irmão, minha irmã? E se Jesus não estivesse ao seu lado? Há um salmo que eu gosto muito que diz assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, eu diria, o Edu que eu diga. Pensa na salvação como a graça que Deus trouxe de você tê-lo ao seu lado. Esse é o primeiro motivo, como eu disse, não na sequência, mas que eu apresento, que Paulo coloca. A segunda coisa que Paulo fala, está logo no começo do texto, no verso 12, e diz assim, o Senhor me deu forças, o Senhor me fortaleceu, o Senhor o sustentou na sua caminhada. E de novo Paulo não está falando assim, de fato Deus me sustentou. Paulo está pensando num monte de coisa que Deus fez. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 a 33, Paulo relata uma série de fatos e episódios que ele passou em que realmente é difícil, as dificuldades e os sofrimentos que ele enfrentou. Mas ele não fala num tom de queixa, está vendo? Esse Deus aqui, o que ele me deixou fazer. Mas ele está olhando para o Deus que o sustentou mesmo nesses momentos. Então o que Paulo nos convida a olhar, ter gratidão, quando nós olhamos para trás, é que mesmo passando por momentos difíceis, Deus é quem sustenta e fortalece. É que Deus é quem permite passar por aquele momento. Se não fosse ele, talvez nós teríamos sucumbido. Paulo está lembrando com gratidão, porque ele sabe desses momentos todos, e como Deus o sustentou, e Deus trabalhou para cumprir os seus propósitos em sua vida. Como Deus trouxe essa possibilidade sobre a vida dele. Então olha para 2021,
ao ver as suas lutas, pensa no sustento de Deus, que Deus o fortaleceu. Deus o segurou pelas mãos e você passou por esse momento difícil. A terceira coisa que Paulo vai colocar para nós, ele coloca com mais espaço nesse texto, ele diz assim, numa parte do verso 12, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. O cara foi perseguidor. A história de Saulo, você pode encontrar, se você conhece, você sabe do que estou falando, se não, pode começar a ler a partir do capítulo 8 de Atos, você vai ver a conversão dele. O que acontece com Saulo? Saulo se converte, ele tem que fugir lá porque é uma situação, e ele vai para o deserto da Arábia, ele fica um período lá, 3 anos. E depois desse período, ele aparece em Jerusalém. E quando ele aparece em Jerusalém, todo mundo aparece no meio dos cristãos, todo mundo arregala o olho. Uau, esse cara aqui está fazendo aqui, meu irmão, ele está fingindo, e ele está vindo aqui, ó, fica de olho nele. Fica de olho nesse Paulo aí, porque esse Saulo aí, porque esse cara ele está de olho. Não abre o jogo com ele não, mas aí vem Barnabé e diz assim, não gente, aconteceu isso com ele. Barnabé introduz ele na igreja. Olha que coisa, Paulo diz assim, que ele é grato porque Deus o considerou fiel, designando para o ministério a mim, que outrora fui blasfemo, perseguidor insolente. Você apostaria num cara desse para ser o maior impulsionador do Novo Testamento? O homem que Deus usou para fazer grandes obras? Um escolhido por Deus? Você apostaria num cara desse? Oh, fica de olho, esse cara não sei não, olha o currículo passado dele. Mas ele diz assim, eu sou grato porque Deus me considerou fiel. A mim que outrora fui blasfemo, perseguidor, insolente. Paulo tinha gratidão porque Deus confiou nele, sabendo do seu currículo passado, sabendo quem ele fora no passado. E depositou um grande desafio, um ministério tão tremendo nas mãos dele. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que ele tem gratidão pela oportunidade que ele recebeu de Deus para servi-lo. Ou como ele escreve aos Filipenses, que não nos foi dado não somente a graça de crer, mas também de padecer pelo Senhor. E alguns autores refletindo, dizem o seguinte, que nós de fato e de verdade só vamos entender a obra de Cristo por completo quando nós entendermos o papel que Cristo veio fazer no mundo, quando nós também nos dispormos a sermos Cristo para o mundo e a pagarmos o preço necessário, se necessário sofrer por Cristo. E Paulo está dizendo assim, eu sou grato porque esse Deus é tão tremendo. Eu fui um cara de currículo ruim, mas Ele me deu a oportunidade de servir. Eu já comentei isso também, eu sou muito grato ao pastor Mitsu, porque ele me deu uma oportunidade. Você apostaria num cara que tem menos de 1 ano de convertido? A igreja que frequentou nem a igreja direito, que funcionava na sala de uma casa. Menos de 7 meses de batizado, sem treinamento no acampamento. E ele chega assim, está faltando equipante, você vai ser equipante. Ele não perguntou se eu queria. Eu disse, esse cara é maluco. Jovem, cheio de energia, é claro, manda ver. Mas o que tem que fazer? Eu sou grato, porque de alguma forma ele deu essa oportunidade. E eu fico pensando, sou grato ao pastor que me batizou, o pastor Nampo.
2 meses de convertido, estou estudando em São José dos Campos, vou passar a Páscoa em Tupã, chego na quarta ou quinta-feira, minha irmã disse, sexta-feira de manhã vai ter batismo na igreja. O que é batismo? Batismo, bom, batismo, ele vai lá, entra numa... Ela tentou me explicar, eu disse assim, eu não sou batizado, eu quero batizar. Disse, mas não pode, não é assim, vai batizar. Não, eu quero. Tem que falar com o pastor. Tá bom, vou lá falar com o pastor. Eu estava em São José dos Campos e a igreja em Tupã. Vai lá eu falar com o pastor. O pastor só fala japonês e eu só falo português. A esposa foi traduzindo. Ele olhou para mim, traduzido, e falou assim, eu tenho 3 perguntas para você. E me fez as 3 perguntas. Você já aceitou Jesus? Tem certeza? Sim. Você entende o que é o batismo? Eu disse, não, então eu vou te explicar. E você quer mesmo? Quero. Ele disse, então amanhã, 7 da manhã, traz um chinelo, um short, uma toalha, que antes a gente fazia um intercâmbio lá com outra igreja, em Bastos, vai ser o batismo. Eu fico pensando, quem conheceu o Nampo Sensei é uma pessoa assim, bastante regrada, bastante fiel a algumas ordens e alguns caminhos. De alguma forma ele olhou ali e falou assim, ele quer, como aquele eunuco, aqui tem água que me impede de ser batizado. Mas eu sou grato, porque ele olhou para mim e falou, vou batizar. Talvez se ele falasse assim, não pode, rapaz. Tem que frequentar a igreja, tem que estudar primeiro, você é muito novo. Talvez ele disse assim, esse negócio serve para mim não. Mas olha que interessante. A mim, que noutrora não quis saber nada do caminho do Senhor, Deus, de alguma forma, usou pessoas para dar oportunidade. Oportunidade de servir é algo que talvez a gente não valorize. Mas pensa em quantas coisas Deus não te dá a oportunidade de servir. Nesse período de pandemia surgiu esse ministério novo. Se você está em casa assistindo o culto, participando, não é assistindo, desculpa, risca essa palavra. Se você está cultuando a Deus junto, então é porque ali atrás, naquela bancada, tem pessoas que têm se dedicado. O pastor pode faltar no culto, o outro pastor prega, mas aqueles irmãos, se eles faltar, não tem transmissão. E que gratidão pela vida desses irmãos. O pastor Takashi tirou alguns dias, e aí logo o que eu fiz? Mandei uma mensagem para o Hide. Que ideia que você vai estar domingo aí? Eu preciso saber, senão tem que ir cedinho, abrir esses negócios, eu não sei nada daí não. Você não fica tranquilo, tio, eu estou aí sim. Ufa. A pandemia trouxe oportunidades. Jovens tiveram que aprender, dominar, e hoje fazem o culto com certa tranquilidade. Oportunidade de servir. Tantas outras coisas que não existiam e que pessoas tiveram oportunidade de servir. Você tem gratidão a Deus pelas oportunidades que Ele tem te dado de servir? Paulo olha para trás no seu retrovisor e ele fala, eu sou grato a Deus, Ele me considerou fiel, Ele me deu oportunidade. Ele me deu esse espaço. Na comemoração de Natal, se você não participou, está aí no YouTube, dá uma assistida, vocês vão ver uma apresentação do pessoal, acho que é do culto infantil. E algumas crianças, nem adolescentes não são, né, estão tocando. E eu vi aqui o ambiente anterior, ficamos assistindo os últimos ensaios, aí a gente via aquela tensão, aquele nervosismo, né, dos meninos, das crianças aqui se mexendo, alguns menorzinhos,
estão nem aí, mas outros, você percebia a tia marcando onde vai ficar, arruma um instrumento, que hora que eu venho. Oportunidade de fazer alguma coisa para o Senhor. E fizeram com tanto capricho. A gente, algumas brincadeirinhas, aquela coisa de criança que é para a direita, vai para a esquerda, tem que levantar, senta, aí a gente dá risada. Mas que gratidão de ver. Oportunidade de servir. Você tem gratidão pelas oportunidades? Paulo nos traz essas três coisas de novo. Quando Paulo está fazendo isso, ele não está no genérico. Salvação, sustento e ministério. Ele não está fazendo no automático. Ele está olhando para ele. Ele está olhando para a sua vida. Quem ele era antes e como a graça o alcançou. Como Deus o sustentou. Ele está lembrando assim, ó, como um filme, vendo todos os momentos como Deus o fortaleceu. E a oportunidade de servir. Poxa Deus, eu estava indo lá naquele lugar para aprender cristão. O Senhor se revela a mim. E mais do que isso, o Senhor me considera fiel para fazer a obra em teu nome. Ele tem gratidão. Qual é o gosto que fica no seu coração nesse final, início de ano? Eu queria te convidar a ter gratidão. Eu sei que eu avancei no tempo, mas Leandro, podemos cantar de novo o cântico Tributo a Jeová? Gosto demais dessa música. Eu queria te convidar que ao cantá-la nós pudéssemos expressar de fato a nossa gratidão por aquilo que Deus nos tem dado. Salvação, sustento, provisão, oportunidade de servir. Oportunidade de servir não é necessariamente em alguma parte do culto, mas às vezes tem tantas pessoas nessa igreja que fazem coisas que a gente não tem ideia do que estão fazendo. Oportunidades de fazer algo para o Senhor, dentro ou fora da estrutura da igreja. Gestos pequenos, atitudes, privilégio. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Agradeça a Deus. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Família, irmãos em Cristo. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Deixe o louvor fluir no seu coração, na mente e no seu Jesus coração. Cristo, Você que está em casa, adore ao Senhor juntos. minha canção.
Declara isso, querido. O tesouro maior desse mundo Não há circunstância que possa roubar. me foi dado como herança. Isso ninguém tira. Não é Eterna. pandemia, não é crises. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. A Ele, ao Senhor, em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também Declara no isso, coração. querido. Jesus Cristo será sempre, Sempre, sempre. minha canção. Nossa canção. Gratidão, Senhor. Gratidão porque a salvação chegou na minha vida, na vida dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos assiste. Se alguém ainda que está aqui presente ou nos assiste não encontrou a salvação, nessa manhã o convite é: abra seu coração, convide Jesus para entrar, aceite o que Ele fez na cruz, reconheça os seus pecados, peça perdão e o convide. Graças te dou, Senhor, pelo teu sustento. Anos difíceis temos passado, mas o Senhor nos tem fortalecido, nos tem dado vida, nos tem conduzido, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque apesar de sermos quem nós somos, o Senhor nos considera fiel e nos dá a oportunidade de servi-lo, Pai. Que privilégio fazer parte desse time de servos e servas do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa fazer sempre aqui nossos lábios possa ter canções de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.